Boa noite a todos. Iniciando aqui mais um estudo de fechamento do mercado de hoje, do mini índice, né? Não do mercado, fechamento do mini índice. Deixa eu tirar aqui para não sujar o gráfico, né? Pronto. Pessoal, a gente vem comentando muito do teste. Opa, deixa eu aumentar aqui porque está muito pequeno. O índice hoje foi um pouco tímido, né? Ele tem amplitude aí baixa de movimento, ele entre topo e fundo fez aí uma amplitude aí de 1.500 pontos, né? E não é tão ruim, mas a gente vem aqui, ó, a gente tem quanto aqui? A gente tem quase 2.800 pontos aqui a gente tem também quase 2.000 pontos, ou tem mais de 2.000, tem 2.300 pontos, então ele veio meio tímido em relação aos últimos dias, né? Agora, o que é importante aqui, nesse dia de hoje, ele monta essa estrutura, né? Porque ele rompeu, ele já abriu o guepado para cima e confirmou porque fechou acima, mas quando ele veio testar esse topo aqui, essa nova resistência, que era esse topo aqui, ó, esses 3 dias praticamente, ele não segurou e voltou, ele não teve força para subir. Então isso preocupa aí de o índice não querer ir para um lado nem para o outro, né? Ele não veio fechar gap também, então ele ficou meio ali no meio de caminho, né? Andou muito no começo da manhã, mas depois à tarde ele ficou ali numa amplitude ali de 400 pontos, e depois no finalzinho da tarde, até menos que isso, né? Então aqui mostra um pouquinho de timidez, um pouquinho de incerteza aí do que o índice quer fazer, certo? Vindo aqui para o 15 minutos, pessoal, deixa eu tirar aqui esses estudos para gente. Eu vou para o 5 porque ele mostra melhor aqui. Esse aqui era esse daqui era o Fibonacci que a gente. Não. O Fibonacci que a gente tinha era esse aqui, né, pessoal? Vou montar aqui que eu tirei. Esse era o Fibonacci que a gente tinha. Certo? No mapa 5. Tanto que, seja, tem um topo aqui, tem um fundo lá embaixo, e a gente estava imaginando que o preço poderia fazer isso aqui, né? Ele vem subindo lá de baixo, vem para cá para subir. Por isso que a gente definiu isso aqui como região de compra, melhor compra possível, porque o preço viria até aqui para dar condição de subida. Esse topo aqui, né, que foi a base do nosso movimento, se ele rompesse para cima e desse condição aqui, a gente está comprando. Se ele viesse e não confirmasse, começasse a mostrar venda, a gente venderia, né? Até onde tinha que vender, respeitando as fases, né? Mas aí o que acontece? O que a gente comenta no nosso estudo pela manhã? Que o índice ia abrir nesta região do X, que era exatamente como o mercado estava operando em 0,6 de alta. Então, a gente tem respeitado muito, o índice tem respeitado muito isso. Então, ele abriu exatamente aqui, ele abriu exatamente nesse ponto, e ele caiu, ele veio caindo, né? E como ele já rompeu o topo ou o fundo do meu movimento base, que me traz essa região de briga, eu já passo a pensar em outro movimento. Então, ele já não tem mais relevância para mim neste momento, e eu já, opa, então eu estou nesse topo aqui, ele está caindo. Então eu imagino até onde ele pode cair. Então ele pode fazer isso aqui, né? Para subir de novo. E eu vou montando os pontos de briga que ele vai criando ao longo do trade, contemplando sempre os suportes e resistências passados. E aí eles passam a ser pontos de atenção para a gente. Mas eles não são os divisores de água entre ponto de compra e venda, entendeu? Nesse caso, aqui passou a ser minha melhor compra, aqui passou a ser minha venda. Aqui passou a ser compra e aqui passou a ser venda. Por conta desse topo que se montou, desse fundo que se montou, e eu tenho essa região aqui, certo? E aí a gente ele vem até essa região e lá no 2 minutos ele dá um ponto de retorno bonito e tem compra nessa região. E a gente comprou.
Como ele tem esse topo aqui, por mais que a gente tenha comprado aqui, esse topo passa a ser um ponto de alvo, inicial pelo menos, né? Porque ele pode segurar. Mas também ele tem essa projeção aqui, ó, ele veio até aqui e caiu. Então ele tem a projeção de 100%, e olha, e 120, 68. Ele veio, deu uma sambada aqui, furou, voltou e rompeu e tentou buscar o 161, né? Desse movimento inicial do dia. Mas, vamos voltar aqui. Então, a gente começa a ter sinal aqui. Aqui é um sinal de compra? É um sinal de compra. O sinal de compra bonito está aqui. Mas aí ele dá o sinal de compra aqui porque ele está abaixo do topo do dia. Na verdade, essa compra aqui, eu entrei numa compra aqui, tá, pessoal? Não zerei a mão aqui e aqui eu fiz foi adicionar, porque eu estava dentro do trade. Se eu estivesse fora do trade, talvez eu não teria entrado nessa região. Porque o meu topo estava aqui, ó. E aí eu preferiria esse movimento aqui, como ele fez. Aí sim, aqui a compra ficou muito mais bem montada. Porque ele está acima do topo, que é a base do movimento agora, né? Ele está rompendo essa resistência que vem lá de trás. Então aqui é uma compra bonita. E ele vai, ó. E ele vai. Então, eu fiz uma vendinha aqui de teste no começo do dia, testando uma operação de uma analista aí que eu acompanho. E aí depois eu entrei comprado aqui, alavanquei a operação aqui, porque eu ainda estava no trade, saí aqui. E aqui eu entrei comprado de novo. Então, pessoal, a gente tem que... quanto mais a gente estuda e a gente foca as operações nos estudos, a gente testa se essa visão que a gente está tendo, ela funciona, né? E tem hora que você vai chegar a um ponto, poxa, se eu testo ela de forma disciplinada, de forma metódica, eu vou ter um resultado se naquele período de tempo ela foi mais assertiva ou não, né? Então tem sido muito positivo isso para mim. E aí ele vem aqui, pessoal, aqui é meu alvo. O meu alvo desse trade aqui era aqui. Ainda que a projeção, a mini projeção dele, acho que vai dar até ali. Não. Até pela projeção era nessa região aqui, ó. E aí ele vem e cai. Ele tem uma pernada de queda mais forte do que o normal. Assim, mais forte do que o que a gente viu aqui, né? Ó. Quedinha, sobe, quedinha. Essa perna é uma perna maior de queda. E eu não refiz uma compra aqui. Não refiz. Até porque tem essa resistência e o sinal foi embaixo dessa resistência. Ele aqui subiu, voltou aqui, aí eu entrei numa compra aqui. E o que aconteceu? Quem imagina o que aconteceu? Foi estopado, né? Mas está dentro da leitura. Está dentro da leitura. Aqui não é o lugar de comprar, na minha visão. E deu o trade. Quantos pontos você andou aqui, né? Olha só que operação, quem fez essa operação. 500 pontos. Lindo. Lindo, ó. Sem correção. E se eu tivesse pensado neste movimento aqui, ó, também, ou seja, eu tenho essa perna, volta, essa perna, volta. Era o ponto de compra aqui. Porque a minha referência passa a ser aqui, como topo, e aqui como fundo. Então aqui é minha região de compra, e eu tenho esse espaço todo para andar. Só que eu tinha essa resistência que vem lá de trás, como um ponto de atenção. Então eu não entrei nela. Então essa resistência lá no passado, o preço meio que ignorou, né? Ele segurou um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ele não quis subir direto, mas depois ele rompe e volta. Então ele meio que ignorou essa resistência aqui depois, né? Ela já não parece ser tão relevante para ele. Então como eu respeitei, eu não entrei na compra aqui. Eu entrei na compra só aqui. E aí eu fui estopado. E aí ele mudou de comportamento. E aí quando ele mudou de comportamento, eu já pensei em um movimento maior.
no movimento do dia. E aí eu fiz isso aqui, pessoal. Não foi nem daqui, não. Foi daqui. Foi do dia. E aí ele veio. Eu não entrei vendido aqui. Não entrei. Eu não estava seguro de entrar na venda. O dia estava oscilando muito, sem muita força, sem muitos sinais, vamos dizer assim, mas ele caiu bonito. Agora, aqui eu comprei? Comprei. Eu comprei bem aqui. Por quê? Porque aqui é o meu ponto de compra. Tenho resistência aqui, mas ele ignorou essa resistência aqui. Ele passou direto aqui, então ele já não está respeitando mais. Ele está respeitando mais o que agora? Eu vou respeitar o meu topo e o meu fundo. E as resistências, elas não passam a ser mais um ponto de decisão. Foi aqui e eu vi que não estava respeitando, então agora ela já não tem relevância para mim. Então aqui eu entrei comprado. Fiz uma parcialzinha aqui e aí ele me estopou. Quando eu coloquei, eu afoguei um pouquinho o stop aqui e ele me estopou aqui. Aí ele veio, caiu, não entrei vendido, até porque eu só vou entrar vendido se ele fizer isso. Vocês já conhecem, quem está me acompanhando há mais tempo conhece isso. Eu não quero entrar vendido nessa região. Não quero. Ou se eu fizer, eu estou fazendo contra um operacional e por algum teste ou por alguma coisa. E aí, quando ele dá esse sinal aqui, ó, eu compro de novo. E aí dá parcial, não dá alvo. E aí me estopa, porque eu afoguei aqui, né? Quando ele rompe aqui, quando ele minimamente rompe, eu já ponho stop aqui. Ele veio aqui e me tirou. E aí andou de lado até o final do dia. Então eu já percebi aqui, quando ele fez esse movimento, quando ele demorou a fazer esse movimento, até pegar minha parcial aqui, ó, demorou. Aí eu falei, não, ele tá sem força, ele não vai desenhar o movimento que eu queria. Claro, eu queria, mas que era mais técnico, né? E que ainda pode acontecer amanhã. Amanhã ele pode abrir aqui e decidir fazer a pernada, né? Então, mas por hoje não foi a vontade dele. Então, pessoal, mais um dia aí de estudo, bem técnico. Não vou mudar a visão por enquanto, até porque eu preciso pôr esse operacional muito mais em prática. Preciso andar com uns 3, 4 meses com este operacional. Eu já venho testando há meses, então até o final do ano eu não vou mudar, eu vou focar nisso. O que eu vou fazer daqui 1, 2 meses é começar a aumentar um pouquinho mais a mão, se a gente tiver a consistência do resultado. Porque isso faz com que a gente crie cada vez mais segurança no nosso operacional. E primeiro, claro, fazer uma base para poder, dentro de um gerenciamento de risco, dentro de um plano de aumento de mão, a gente ir aumentando aos poucos. Tá bom, pessoal? Pois fica aqui o estudo de hoje. Quem gostou aí, dá o like, compartilha, comenta. E espero que todos tenham aí tido um dia bom aí de gains, um dia bom de estudos acima de tudo. O gain é consequência. Não, a gente não pode buscar o gain, a gente tem que buscar o estudo. E voltando do trabalho, eu estava escutando uma live do Mago com o Paco, com o Monteiro, não sei quem conhece, né? Mas os caras falando de gerenciamento de risco. E eles estão desenvolvendo aí uma. Eu vou até ver o vídeo que foi o lançamento hoje, de uma solução para os traders que não conseguem gerenciar bem o risco. Né? Eu achei super interessante, eu até entendo, acho que sei o que eles estão desenvolvendo, e eu vou correr agora lá no YouTube para ver que é a solução. Mas acho que é uma coisa que vai revolucionar o mercado aí. Só compartilhando aqui, porque eu vim escutando no carro agora, voltando do trabalho. Tá, pessoal? Então, gerenciamento de risco é a chave do negócio. Era a chave do negócio para te manter operando,
para não quebrar, para te dar segurança na operação. Se você tem um bom gerenciamento de risco e tem a disciplina, o loss não dói, não machuca, não te incomoda. E você mais estuda do que se incomoda, sabe, com loss. E eu sei porque eu era assim. Eu ainda tem momentos dentro de mim que ainda essa coisa quer voltar. E eu me seguro, né? O loss faz parte. O loss faz parte. O trader que não entende que o loss vai acontecer, e ele fica irritado quando acontece, e ele tenta reverter, e aí aquele afunda. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado por estar acompanhando aí e até o próximo vídeo.